Oi, gente! Eu tô gravando esse vídeo porque nós fizemos uma programação das Mulheres Conectadas ontem e aí a gente não conseguiu compartilhar o vídeo. Então, para que as mulheres não ficassem sem saber do que foi falado ontem, eu vou fazer um resuminho bem rapidinho sobre a palavra que foi compartilhada, tá bom? Então, vamos lá. O tema é: nunca deixe de acreditar nos teus sonhos. Será que por alguns motivos na sua vida, você olha ao seu lado, você olha as circunstâncias e aí você está se lembrando dos sonhos que você já teve há um tempo atrás? Será que hoje as circunstâncias, as dificuldades, o contexto que você está vivendo estão dizendo para você: ah, não, desista do teu sonho? Mas hoje a palavra que eu estou trazendo para você é que você não deve desistir dos seus sonhos. Você tem que acreditar nos sonhos que Deus tem para você, para sua vida. E hoje nós vamos falar sobre a vida de Sara, resumidamente. Sara, o significado no hebraico quer dizer princesa. E assim como ela, nós somos princesas do rei. Nós sabemos que estamos aqui de passagem, não é? Nós não pertencemos a este mundo, nós pertencemos a um reino celestial e por isso nós também nos identificamos com Sara, porque nós somos princesas do rei. E como princesas do rei, ele tem sonhos com a sua vida. O Senhor, ele sonhou com você. E nós vamos ver que quando Sara, ela já era casada com Abraão, Deus deu uma promessa para Abraão e essa promessa envolveu a vida de Sara. Então, muitas vezes você, casada, você que está namorando, há muitas promessas que Deus está falando com o seu cônjuge que envolve a sua vida e assim vice-versa. Muitas promessas que Deus está falando para você especificamente envolve o seu esposo, que envolve os seus filhos, envolve a sua família. E aí Deus deu uma promessa para Abraão, que está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 2 até o 4, que diz: de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então, quando Deus deu a promessa a Abraão, envolveu Sara, envolveu a família. E Sara recebeu aquela promessa através de Deus, né, que era para a vida de Abraão, que envolveu a sua vida, dizendo que faria dele uma grande nação. Mas outra coisa que a gente pode estar percebendo aqui nesse estudo de hoje é que Sara, quando eles receberam essa promessa, Abraão, ele tinha nada mais, nada menos do que 75 anos de idade. E Sara era 10 anos mais nova, ela tinha 65 anos. Olha, nunca é tarde para sonhar. Eu não sei qual é a idade que você tem hoje. Talvez você seja bem mais nova, ou talvez você faça parte dessa faixa etária. Deus, ele tem sonhos com você. É claro que as pessoas naquela época tinham uma longevidade maior do que nos dias de hoje, né? Sara estava aí na metade da sua vida, porque ela viveu até 127 anos, mas ainda assim, 65 anos não era tão nova assim. E aí você pode estar se perguntando, mas hoje sonho? Sim, hoje você pode sonhar. Mas nós vemos uma dificuldade. Sara, ela era estéril, E aí passados 10 anos daquela promessa e nada de Sara engravidar. E esse foi um problema, porque Sara, ela tentou dar um jeitinho para aquela promessa que Deus tinha dado a Abraão.
Então, como era de costume naquela época, a lei do concubinato, Abraão, ele acabou se deitando com a criada de Sara. Ela se chamava Agar, mas foi uma ideia de Sara. Sara que teve essa ideia e Abraão acabou aceitando, porque ela queria que o nome de Abraão, que o sangue de Abraão tivesse descendência. E acabou que Agar, ela engravida e tem um filho chamado Ismael. Isso está na palavra de Deus, no texto de Gênesis. Vamos lá, Gênesis, capítulo 16. Gênesis, capítulo 16, versículo... Começando aí no versículo 1, diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela a concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: Seja sobre ti a afronta que me fez a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Então, o que aconteceu? A Agar, ela teve filho. E aí ela começou a desprezar sua senhora, né? Então a gente pode se lembrar da história de Ana, né, que eu já compartilhei no Mulheres Conectadas, que da mesma forma o seu esposo Eucana tinha duas esposas, Penina e Ana. Penina tinha vários filhos e Ana nenhum, ela era estéril. E Penina, ano após ano, dia após dia, ela pirraçava, ela menosprezava a Ana. Isso para ela foi algo muito angustiante. Mas graças a Deus a gente já sabe da história que Deus, ele fez com que Ana tivesse Samuel. E além de Samuel, Ana pôde ter outros filhos. E Sara, ela estava vivendo essa afronta de Agar, mas ela quis dar um jeitinho, e muitas vezes nós fazemos isso. Deus, ele dá uma promessa e nós sabemos que a nossa história não precisa ser igual à história de Sara, não precisa ser igual à história de Ana, a tua história não precisa ser igual à história da sua vizinha, à história daquela irmã, porque cada um tem a sua história. Comigo aconteceu assim. Eu tive meu primeiro filho com 33 anos, porque eu tinha uma série de miomas, eu fiz uma série de tratamentos que não dava certo, mas Deus, ele ouviu a minha oração. Assim como eu tive filho com 33 anos, muitas outras mulheres que eu conheci, amigas, tiveram antes de mim. E aí esse processo, esse tempo, claro que me angustiou. Mas eu tive o meu momento. Meu último filho eu tive com 41 anos. Eu tive o Rafa, meu primeiro filho, com 33. Depois eu tive Gabriel, depois de 5 anos. E depois eu tive Daniel, né? Então, assim, a nossa vida é um processo e Deus tem um trabalhar individual. Não fica comparando a sua vida com a vida da outra pessoa, porque Deus, ele tem uma história, e a nossa história, ela é individual. E aí, o que aconteceu? Sara tentou dar um jeitinho e com isso ela acabou trazendo problemas para sua casa. Então, não tente dar um jeitinho. Se Deus deu uma promessa para você, espere com paciência no Senhor. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes 8:6 que é tempo para todo propósito. Então a gente precisa entender qual é o tempo de Deus. A gente precisa ter paciência para esperar no Senhor. E aí o tempo foi passando, né? O tempo foi passando e Deus, ele confirmou a promessa mais de uma vez na vida de Abraão. Mais de uma vez ele reafirmou aquela promessa, dizendo que Abraão, ele seria pai de uma grande nação. E Deus, ele fala que a promessa envolvia Sara. Precisou o Senhor ser específico na vida de Sara. Então nós vamos lá para Gênesis capítulo
18, Gênesis capítulo 18, olha só o que aconteceu. O Senhor, ele envia 2 anjos para Abraão. 2 anjos foram na casa de Abraão. E quando esses anjos eles chegam lá, Deus ele confirma aquela palavra na vida de Abraão, dizendo que ele seria pai de uma grande nação. Aí, o que acontece? O anjo ele pergunta: onde está Sara? Então é esse texto que nós vamos ler agora. A partir do versículo 9 do capítulo 18, diz assim: então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? E ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha e velho também o meu senhor teria ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Eu gosto muito desse texto. Esse texto do versículo 14 do capítulo 18 que nós acabamos de ler, que diz: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Não coloque dificuldade naquilo que o Senhor ele pode fazer na tua vida. Creia naquilo que o Senhor pode fazer. Depois de 1 ano, Sara concebeu Isaque, o filho da promessa. Creia que Deus pode fazer o impossível na tua vida. Amém? Deus abençoe. Tchau.